Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora seguindo com o nosso vídeo 9, onde a gente vai continuar com alguns exemplos, aplicando as equações que a gente viu nos vídeos anteriores a respeito de teoria cinética dos gases. Tá? Vamos aprender a relacionar aquelas equações e as variáveis que a gente definiu ao longo desse capítulo. Tá? Então esse aqui é mais um exemplo. O que ele trata? Olha só, digamos que você tem uma certa quantidade de gás ideal, tá? Que está confinado lá no seu laboratório, né? Lá no seu cilindro de laboratório, né? Que é aquele dispositivo que te permite variar as grandezas termodinâmicas, né? Ou modificar as variáveis termodinâmicas, que são pressão, volume, temperatura e número de mols, né? Pressão, volume, número de mols e temperatura do gás. Estão aplicando uma série de alterações nessas grandezas, né? Usando um dispositivo desse tipo, a gente consegue construir transformações termodinâmicas, ou seja, levar o gás de um estado inicial até um estado final. Né? E nesse exemplo, esses estados inicial e final são os seguintes. Digamos que você parte de uma condição onde o número de mols é sempre fixo, tá? E você tem uma pressão P0 e um volume V0. Tá? Lembra como que você regula a pressão sobre o gás num dispositivo desse tipo? É alterando a quantidade de pesos que você coloca sobre esse pistão que está comprimindo o gás. Né? Então, regulando aqueles pesos, você regula a compressão sobre o gás. E o volume você altera através de modificações na altura desse pistão móvel. Tá legal? Né? E mudança de temperatura você regula através de trocas de calor entre o seu reservatório térmico e o gás. A gente já viu isso em outros exemplos. Tá? Então eu vou sair de um estado inicial P0, V0 e vou levar o gás até um estado final, onde a pressão dele vai ser o dobro da pressão inicial e o volume final dele vai ser o dobro do volume inicial. Nesse processo, então, de A até B, eu quero determinar algumas grandezas. Né? Por exemplo, nesse processo de A até B, quanto trabalho o gás está realizando, né? Lembra, se o gás está expandindo, então se esse pistão aqui está subindo, o gás está empurrando o pistão. Então esse trabalho é um número positivo. Né? O gás realiza um trabalho sobre o pistão. Ele está aumentando de volume, então ele está empurrando esse pistão para cima, realizando um trabalho sobre ele. Qual que é a variação da energia interna nesse processo? Variação da energia interna do gás e quanto de calor que está sendo trocado nesse processo em termos das grandezas. Número de mols, a constante universal dos gases e da temperatura inicial. Então, como que a gente começa esse problema? Vamos começar pelo cálculo do trabalho que o gás realiza nesse processo AB. Tá? E esse processo aqui ele é retilíneo, beleza? O sistema está sempre em equilíbrio. E nesse exemplo, a forma, né, matemática do processo conectando os estados A e B é uma linha reta. Tá? A gente vai usar isso para o cálculo do trabalho. Sempre que eu tenho um diagrama de pressão por volume, a área debaixo da curva da transformação, ou da linha da transformação, é numericamente igual ao trabalho que o gás está realizando. Como o gás está expandindo, né, está aumentando o seu volume, esse trabalho é um número positivo. Então vamos começar por ele. Vamos começar pelo cálculo do trabalho do gás. O trabalho do gás a gente sabe que é igual à integral de PdV. Pressão integrada no volume, desde o volume inicial até um volume final. Esse resultado é numericamente igual ao trabalho. E o que é uma integral? A gente, uma transformação termodinâmica, né? num diagrama pressão por volume, essa área é justamente a integral, né? Que vai me dar o trabalho. Então isso aqui é igual à área do gráfico. A área desse gráfico. Né? Que área? A área completa debaixo da linha da transformação. Então essa área toda aqui, ó, é numericamente igual ao trabalho. Né? Então basta usar essa figura geométrica aqui e calcular a área dela. Tá? Então vamos fazer isso. Eu poderia também, se quiser fazer uma coisa mais sofisticada, né, calcular a equação dessa reta, achar a pressão em função do volume e fazer a integral. Também dá. Né? Mas aqui, como é um caso muito simples, né, é uma transformação retilínea,
eu vou calcular a área desse quadrilátero aqui, né? Você tem aqui esse lado, esse e esse. Isso é um trapézio, né? É um trapézio retângulo, né? Aqui, esses ângulos aqui são 90 graus, né? Então, eu tenho uma formulazinha para o cálculo da área de um trapézio, tá? Poderia também ter uma outra forma de fazer. Eu posso pegar essa figura, esse trapézio, né? Esse quadrilátero, e posso dividir ele em dois, né? Eu posso fazer assim também, ó. Eu calculo a área desse triângulo retângulo aqui de cima, ó, a área desse camarada aqui, e somado com a área desse retângulo aqui de baixo. Também dá para fazer. Tá? Eu vou fazer direto a área do trapézio. Tá legal? Então a área do trapézio é o seguinte, gente. A formulazinha dele é essa aqui. Ó. É a base menorzinha do trapézio somado com a base maior. Então vai ser a base menorzinha. Que eu achei, isso é lá da geometria plana, né? Lá do segundo grau. O segmento, a base menorzinha somado com a base maior, base menor mais a base maior, vezes a altura desse triângulo, a altura desse trapézio retângulo, né? Aqui são ângulos de 90 graus, ó. Aqui tem 90, aqui tem 90. Então a altura é esse pedacinho aqui, ó. Então, base menor mais a base maior, vezes a altura, dividido por 2. Então, fazendo direto a área desse trapézio, vai dar o seguinte. A base menorzinha é P0. Então, P0, base menor somado com a base maior. A base maior, esse pedaço todo aqui, vale 2P0. Né? Vezes a altura vai de V0 até 2V0. Então, quanto que vale esse segmento aqui? Vale V0 sobre 2. De novo, né? Também dá para fazer, se não quiser ficar lembrando de fórmula lá da geometria plana, divide. Faz aqui um triângulo retângulo, base vezes altura sobre 2, é a área do triângulo, faz a área do retângulo e soma os dois. Vai chegar na mesma coisa. Tá? É uma maneira de você verificar aí o resultado. Então vai ficar 3P0. Então 3P0 vezes V0 sobre 2. Positivo, né? O trabalho é positivo porque o gás está expandindo. Então ele está realizando o trabalho sobre o pistão, né? Ele está realizando o trabalho sobre esses pesos, né? Que estão confinando o gás dentro do meu cilindro de laboratório. Então, isso aqui é o trabalho do gás. Então, vou deixar ele aqui que nós vamos precisar desse resultado daqui a pouco. Tá? Essa é uma das perguntas. Tá? Beleza. Cálculo agora da variação da energia interna do gás. Então, quanto que vale o ΔE interno? Bom, a gente sabe, nós deduzimos no vídeo anterior, a expressão da energia interna de um gás ideal. Né? Nós vimos que para um gás ideal que não forma moléculas, né? Ou seja, um gás ideal do tipo formado por átomos de hélio ou qualquer outro gás nobre, né? Onde eu não preciso levar em conta, como eu não tenho moléculas nesse tipo de gás ideal, eu não preciso levar em conta a energia cinética de rotação das moléculas. Se eu só estou levando em conta a energia cinética de translação das partículas, que é o que acontece, por exemplo, num gás ideal formado por átomos de hélio ou de algum outro gás nobre, a energia interna do gás ideal é totalmente devido à energia cinética de translação. E aí eu tenho uma fórmula para isso. A energia interna, que é a soma das energias cinéticas de translação de todas as partículas do gás, é 3 meios de nRT. Eu falei no vídeo anterior, né, que se eu tiver gás ideal formado por moléculas, por exemplo, oxigênio molecular, hidrogênio, nitrogênio, enfim, além da energia cinética de translação, eu tenho energia cinética rotacional das partículas, mas isso a gente não vai levar em conta. Nós vamos ficar só nesse caso, né? Nós vamos levar em conta só a energia cinética translacional. Então a fórmula é aquela. A energia interna só depende da temperatura do gás. Então a variação da energia interna
Então, o ΔE do gás vai ser 3 meios de nR ΔT, né? A variação da energia interna está associada à variação da temperatura do gás. Então, vai ser 3 meios de nR ΔT. ΔT. Tá? Então, eu preciso achar quanto que vale essa variação de temperatura no processo AB. Eu sei que a temperatura inicial é T0, eu preciso saber a temperatura final, né, no estado B, e aí jogar naquela expressão e ver quanto é que dá. Tá? Tem vários jeitos de fazer, gente. Uma maneira mais simples é o seguinte, usando a equação dos gases ideais. Né? Eu sei que pressão vezes volume, a equação de estado dos gases ideais, me informa que pressão vezes volume é igual ao número de mols, constante universal dos gases, vezes a temperatura. Né? Então, isso aqui me dá o seguinte. Se PV é igual a nRT, então pressão vezes volume sobre temperatura é igual a mR, que é uma constante, nesse caso. Né? O R é a constante universal dos gases, não vai mudar nunca. O número de mols está mantido fixo nesse experimento. Então, PV sobre T, em qualquer ponto dessa transformação, é sempre o mesmo valor. Isso é uma constante. Então, vamos fazer o seguinte. Pressão vezes volume sobre temperatura no estado inicial é igual a pressão vezes volume sobre temperatura no estado final do gás. Né? Porque essa razão aqui é sempre constante. Então, a pressão inicial vezes o volume inicial sobre a temperatura inicial do gás, no processo AB, né, é igual a pressão final vezes volume final sobre temperatura final. Né? Essa razão aqui, ela tem sempre o mesmo valor em qualquer ponto da transformação. Em particular, eu estou pegando o ponto inicial e o ponto final. Né? Então, vamos reescrever isso aqui. Então, isso implica o seguinte. Pressão, volume e temperatura iniciais, eu dei o nome de P0, V0, T0. Então, pressão inicial, P0, vezes volume inicial sobre temperatura inicial, isso é igual. A pressão final, o exercício que deu aqui, ó, é 2P0. Então, pressão final, 2P0, vezes o volume final é o dobro de V0, né? Então, vezes 2V0 sobre a temperatura final, que é o que eu quero achar, né? Para inserir aqui na expressão, ΔT é o T final menos o T inicial. Eu preciso achar o T final. Tá? Então, como é que fica aqui essa expressão? Vamos isolar o T final. Então, podemos multiplicar cruzado aqui, né? Como vocês quiserem. Fazendo passo a passo, eu sei que P0, V0 vezes TF P0, V0, T final é igual a 4P0, V0 vezes T0. 4P0, V0, T0. Então, o que vai dar isso aqui? Corta aqui a pressão inicial, cortou aqui. Os volumes também. Vai sobrar, então, que a temperatura final... Então, a temperatura final do gás, ou seja, a temperatura do gás no estado B, é 4 vezes a temperatura inicial. Então, mantendo o número de mols fixo, dobrando o volume, dobrando a temperatura, dobrando o volume e dobrando a pressão, a temperatura foi multiplicada por 4. Tá? Então, aí pronto. Então, eu consigo achar o ΔT e achar a variação da energia interna do gás. Então, como é que fica? Então, isso implica que o ΔE do gás, no processo AB, a variação da energia interna é 3 meios
de NR vezes temperatura final menos a inicial. Temperatura final é 4T0. Temperatura inicial, T0. Então, isso aqui vai dar 3T0 vezes 3 aqui vai dar 9 sobre 2 NRT0. Né? Então, 4T0 menos T0 dá 3, 3T0, vezes isso aqui vai ficar 9 meios, 9 sobre 2, né? Que vai dar 3 aqui vezes 3, 9, dividido por 2, está lá, NRT0. Então, achamos o trabalho do gás, P0, V0, e 3 meios de P0, V0, e achamos a variação de energia interna, 9 meios de NRT0. Aqui, gente, agora que eu estou vendo, só esqueci de um detalhe, né? O exercício me deu, ele me pediu para calcular essas coisas em termos de NRT0, né? Aqui está em termos de pressão vezes volume. Então, aqui só faltou um passo. Isso implica o seguinte, que o trabalho do gás, para dar a resposta em termos dessas grandezas, ou seja, eu quero sumir com P0, V0 e aparecer com T0 e número de mols e a constante dos gases. O que eu posso fazer aqui? Ó? P0 vezes V0, eu posso usar a equação dos gases ideais. Né? Pressão inicial vezes volume inicial é número de mols vezes R vezes T0. Ficou faltando esse último passo aqui. Ó. Então, o trabalho do gás expresso em termos dessas grandezas é 3 meios de pressão inicial vezes volume inicial. Pressão inicial vezes volume inicial é o quê? Número de mols vezes o R vezes T0. Aí sim é a resposta final, né? Do trabalho do gás. Beleza? E aqui já está ok, né? A variação da energia interna 9 meios de NRT0. Tá? Só está faltando agora achar a quantidade de calor que foi trocado pelo gás nesse processo. Tá? Bom, gente, se eu já tenho determinado variação da energia interna e já tenho o trabalho do gás, e quero achar o calor trocado, qual que é a equação que relaciona essas três grandezas? Delta E, calor e trabalho. Não é a primeira lei da termodinâmica, né, que a gente já viu. A primeira lei diz para a gente o seguinte, que a variação da energia interna do sistema, e essa equação é absolutamente geral, tá? A gente tem usado ela mais vezes no contexto dos gases ideais, né? Mas essa relação, que é a primeira lei da termodinâmica, ela é absolutamente geral, tá? Não se restringe só aos gases. Delta E é igual calor trocado menos o trabalho, no caso, né, o trabalho realizado pelo gás, que é o que a gente está estudando. Então, delta E é igual a Q menos o trabalho do sistema. Nesse caso, o meu sistema é um gás ideal, tá? Eu já sei, né? Eu quero saber quanto que vale esse cara aqui. Então fica fácil, né? Quantidade de calor trocado no processo AB, na transformação termodinâmica AB, é igual a delta E mais o trabalho. Então, delta E mais trabalho. Né? Então, calor trocado é igual variação da energia interna, 9 meios de nRT0 mais o trabalho do gás, que é 3 meios de nRT0. Por isso que foi conveniente, né, esse último passo que eu dei aqui, expressar as grandezas, tanto o trabalho quanto o ΔE, expressar essas grandezas em termos do N e do T0, né, para ficar mais fácil fazer essa operação aqui no final.
Porque senão eu ia ter um termo com temperatura e outro termo envolvendo pressão e volume. Né? Aí não fica legal para somar. Né? Convertendo tudo para temperatura, vai ficar fácil chegar na resposta final ali. Né? O calor total trocado nesse exemplo é 9,5 de nRT0 mais 3,5 disso. Então vai ficar 12,5 de nRT0, que é simplesmente 6 nRT0. Né? 9,5 mais 3,5 dá 12,5, que é 6. Então no final das contas vai dar 6 nRT0. nRT0. E o calor trocado, a gente vê que é um número positivo. Se Q, a grandeza Q, calor trocado é um número positivo, significa que o sistema, no caso o meu gás ideal, está absorvendo energia nesse processo. Tá? Então, de A para B, para eu dobrar o volume, dobrar a pressão e multiplicar por 4 a temperatura, eu preciso fornecer para o gás aquela quantidade de calor. Tá? Então, é um processo onde você regula aqui o botãozinho de temperatura lá do seu cilindro de laboratório e você transfere a energia do reservatório térmico para o gás. Tá? Um processo de aquecimento. Beleza? Então tá, gente, eu vou encerrar aqui o vídeo 9 e a gente segue com mais exemplos depois.